pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live, terça-feira, dia 15 de junho. Exatamente, estamos no meados do mês de junho. Enquanto vocês vão chegando, eu vou encaminhando os aviõezinhos. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Estamos aqui dando início a mais uma live e um caso muito interessante hoje, realmente, para as nossas reflexões, que nos toca profundamente. Gostei muito da mensagem de hoje, e aqueles que têm o livro do Jerônimo, fica aí a dica para fazer a leitura muito oportuna desta mensagem. Enquanto nós estamos mandando aqui os aviõezinhos. Nossa. Vamos lá, né? Vamos lá. Então, estamos aqui com essa mensagem para a gente fazer as nossas reflexões. E a gente vai seguindo aqui em frente. Vamos seguindo em frente. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Aldenice, Cláudia, Flavinha. O Carlos está assistindo com você, que legal. Espero que o Carlos tenha lido a história, porque realmente a história é emocionante. Vamos aqui fixar o comentário. Boa noite, Aldenice, acho que eu te cumprimentei. Opa, calma, não é esse não. Não vou falar boa noite a Luiz, vai ficar... Então, um caso semelhante que nós estamos trazendo para a noite de hoje é realmente uma história tocante. Me deixou assim bem emocionado com o relato dessa história. E se ontem o Jerônimo trouxe um caso assim bem engraçado, bem pitoresco, hoje nós estamos numa outra energia. É um caso semelhante, provavelmente semelhante a algum outro que ele já tenha contado. E estava ouvindo um áudio da Márcia, que é presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, e ela estava dizendo que O Crepúsculo de um Coração foi o primeiro livro que o Jerônimo escreveu. E na sequência foi o Escalada de Luz. E eu, ocasionalmente, porque eu só tinha o Escalada de Luz em casa, eu comecei fazendo as lives pelo Escalada. Mas são mensagens tão boas quanto. E, na verdade, nós estamos com um projeto aí, já deixa eu fazer um anúncio. Ô Mari, boa noite, querida, não vi você entrar, por isso que eu não te cumprimentei. Não te cumprimentei porque eu não vi você chegar aqui, Mari, olha, deixa eu ver, tá, eu vi a sua mãe e não vi você, tá certo. Me perdoam, tá? Um beijo pro Everton. E estamos aí, o nosso querido João Carlos pediu desculpas que ele não ia poder comparecer hoje, ele pediu, olha, salva a live, pelo amor de Deus, não deixa perder essa live que hoje eu não vou poder assistir. Então vai estar salva se Deus quiser. Que isso, Mari, que isso. É uma alegria contar com vocês todos. Então, Borboletas Nós, seja bem-vinda. Então, nós estamos com um projeto que, em parceria, na verdade, o Nicola Frattari disponibilizou para a gente 10 entrevistas feitas pela Web Rádio Fraternidade sobre personalidades do Espiritismo. E eles fizeram 10 entrevistas com pessoas que conviveram com o Jerônimo e tudo mais. E nós entramos em contato também tanto com o Nicola, para saber se nós tínhamos possibilidade de estarmos fazendo a divulgação desses áudios, que são entrevistas. E da mesma forma, entramos em contato com o Rubens de Castro, da Web Rádio Fraternidade, saber se a gente podia estar compartilhando. E tivemos a grata satisfação de ter autorização para eles. Então já passei o trabalho para o Vitor do Aprendizes, para estar fazendo essa compilação, e será mais ou menos no estilo que nós fizemos das palestras do Jerônimo que nós recuperamos. Boa noite, Francine, seja bem-vinda. E é um projeto que nós vamos estar soltando uma entrevista por semana no canal do YouTube. Vou ver se eu consigo depois trazer também essas entrevistas para o Instagram.
é onde nós temos um maior trabalho, né, no Instagram do que praticamente no Facebook, no YouTube, porque o YouTube a gente usa praticamente mais como um backup dos arquivos que a gente faz aqui. E também para aquelas pessoas que não têm Instagram, ter a oportunidade de acompanharem. O Rubens realmente, Carlos, é uma pessoa, um ser fantástico, muito querido, formamos um vínculo de amizade muito, muito próximo. Foi uma alegria quando nós pudemos estar o ano passado no Congresso de Uberlândia, tivemos momentos magníficos lá com ele. E boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Então nós vamos estar disponibilizando em breve, não prometo quando, mas quando a gente fizer, nós vamos estar soltando praticamente uma entrevista que esses companheiros fizeram. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o nome desses companheiros. O Nicola disponibilizou para a gente e nós tivemos a felicidade de poder receber essas entrevistas. Pessoas assim queridas que trouxeram bastante... Não vou conseguir ver, acho que por aqui, gente, mas não tem problema não. A gente vai... Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que está aqui. Quer ver? Está aqui, ó. Foram o programa chamado Vultos do Espiritismo, pela Web Rádio Fraternidade, a biografia... Foram 10 programas sobre... nesse caso, o Hélio Dias e Helenice Varanda que fizeram as entrevistas. Então tem várias entrevistas com várias pessoas que tiveram contato com o Jerônimo, a Márcia França, diretora presidente da creche Lar Espírita Pouso do Amanhecer. O Nicola Frattari tem 2 entrevistas com ele. Tem uma irmã do Jerônimo dando depoimentos de algumas situações. Então é muito, muito interessante, inclusive vale a pena. Eu vou tentar fazer todo o possível também para disponibilizar esses áudios aqui pelo Instagram. Tá? É uma tentativa que eu vou conseguir fazer. No YouTube com certeza vai estar disponível. Boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda. Então, nós vamos ver esse caso, um caso semelhante. É uma história que demanda um pouco de reflexão da nossa parte. E como é uma história, nós vamos ler na sua íntegra. Depois, alguém que chegar, eu posso até fazer um comentário, uma síntese da história. Boa noite, Martielli, seja bem-vinda. Um caso semelhante. Uma senhora procurou-nos, trazia a dor estampada nos olhos. Chorava convulsivamente. Percorrera vários psiquiatras, todos tentaram ajudá-la, mas ela não conquistara a paz de consciência e colocou-nos o seu drama. Casara-se e viera a gravidez, e ela trazia o medo, o pavor instintivo de ter um filho deformado. Ser mãe de excepcional era seu medo, uma coisa horripilante, que chegava a traumatizá-la. E ela rezava a Deus, na sua linguagem católica, se aquela criança que estava para nascer viesse deformada, era preferível nascesse morta. Porque ela não queria ver um filho dela sofrendo na vida. Quando, na verdade, abrimos um parêntese, ela estava com vergonha de sofrer a provação moral de ser mãe de uma possível criança deformada e não de ver uma criança sofrendo. Essa é a observação do Jerônimo. Então a criança nasceu morta. Uma prova real para todos os pais. Porque a criança não era portadora de nenhum defeito congênito. Um trauma profundo ficara na consciência dessa nossa irmã. Chorava dia e noite. O marido não sabia a razão nem o motivo. Levada a vários psicólogos e psiquiatras, o conselho era o mesmo. Embora você não necessite trabalhar, arrume trabalho, distraia o pensamento, converse com outras pessoas, tente sair de você mesmo. Isso é a terapêutica que pode dar resultado.
Ela, sabendo a nossa posição de orientador, que talvez não oriente a si próprio nos percalços do caminho, veio nos colocar a sua história. O que devo fazer? Ajuda-me, pelo amor de Deus. O que o Senhor pode me orientar? Eu preciso de uma ajuda espiritual e a lição voltou de maneira redobrada. Eu lhe disse: filha, se você olhar bem, atentando bem a sua visão, você verá que está pedindo justamente uma orientação a um excepcional. Ela olhou-nos profundamente, chocada, abaixou os olhos e pediu desculpas. E nós continuamos. Irmã, nós não lhe falamos assim com o intuito de massacrá-la, ou de aprofundar-lhe o punhal na dor da sua angústia. Foi somente para mostrar que há espíritos que necessitam passar pela fieira das expiações dolorosas ao voltar à Terra. Eles mesmos solicitam a reencarnação em corpos de órfãos, de cretinos, para ressarcimento de seus débitos cometidos no passado, e que às vezes os pais foram seus cúmplices. Portanto, minha irmã, quando a providência divina lhe conceder a bênção de uma segunda gravidez, não exija nem o sexo da criança. Agradeça a bênção da maternidade e siga corajosa cumprindo o seu dever. Fizemos uma prece conjuntamente, ela saiu feliz e disse: de qualquer forma já estou mais tranquila, já compreendo melhor o que é a vida, graças à leitura que tenho feito no Evangelho segundo o Espiritismo. Irmãos, quando eu li essa mensagem hoje à tarde, realmente me tocou profundamente. Me tocou profundamente pelo quadro, e a gente consegue imaginar quantas pessoas muitas vezes pedem aos céus situações, pedem situações que eles não conseguem nem traduzir. E quando passam por uma aprovação dessa, por uma aprovação dolorosa dessa mãe, que veio a pedir uma coisa, gente, pelo amor de Deus, é preferível, chegou a falar, preferível que o filho nascesse morto do que se viesse com algum defeito congênito. E realmente, claro, a gente não sabe as razões que havia por trás disso tudo, que experiência de vida teve que vir esse espírito e vir a desencarnar antes mesmo do seu nascimento. Mas a mágoa profunda, a dor que trouxe no peito daquela mãe, achando que, na verdade, fora ela culpada da morte de seu filho, ainda não tendo nascido ou tendo nascido morto. Que prova, que expiação, que dolorosa realmente. E não podemos fazer julgamentos precipitados de que quer que seja. Nem mesmo a situação que o Jerônimo relata, de alguns espíritos pedirem uma prova, e eu sempre falo, esta prova que o Jerônimo pediu, por exemplo, de vir nessas condições que ele veio, não é para qualquer espírito, gente. Não é para qualquer um. Por mais que você tenha débitos a resgatar no passado, precisa ter capacidade espiritual, capacidade moral para passar por isso tudo. Não é simples assim. Não é tão simples. E muitos de nós fazemos julgamentos precipitados. Porque esse irmão veio nessas condições, porque o débito dele é muito grande. Pelo contrário, nós não podemos afirmar, não existe uma fórmula mágica, dizer, ou equação matemática, que 2 mais 2 são 4. Mas olham a angústia dessa mãe. Psicólogos, psiquiatras tentaram de tudo. Chorava copiosamente. O marido talvez sem saber o que fazer, por que ela chorava tanto. Ela trazia aquela dor na sua alma que ela não tinha talvez coragem para falar nem para o seu próprio marido. Capacidade emocional também nossa, é verdade, Marte. O marido, verdade. Nós não temos
estrutura emocional, estrutura mental, estrutura psicológica e espiritual para passar por uma prova de uma envergadura dessa. E a gente está com uma simples dorzinha, já está reclamando. Qualquer dorzinha a gente já se fica imprestável, a gente parece que o mundo caiu nas nossas costas. E quantos irmãos passam por dificuldades atrozes? Eu falo, as dores físicas, elas são até mais fáceis de ser curadas. Você toma um analgésico, realmente às vezes resolve o teu problema. Mas aquela dor da alma, aquela que fala fundo no nosso coração, essa é difícil. Essa é difícil. Às vezes a pessoa pode até tomar um medicamento controlado, vai para algum médico, o médico dá um medicamento, mas o período é pequeno. Boa noite, Luanda, seja bem-vinda. O período é pequeno e de repente volta aquela dor. Quando passa o efeito do medicamento, aquilo, se você não conseguiu resolver, aquela dor volta a repetir. Então é muito difícil as pessoas passarem por os problemas da alma. Boa noite, Babi, seja bem-vinda, querida. Então, eu fico imaginando o quadro, a cena, quando ela se deparou, contou essa história para o Jerônimo, que ela de forma alguma queria ter um filho que fosse excepcional, como ele coloca, são expressões antigas. Hoje a gente trata de uma forma diferente, num linguajar diferente, pessoas portadoras de necessidades especiais. Graças a Deus, a gente está deixando uma forma mais leve. Mas se você for pensar fundo a palavra excepcional, realmente precisa ser um espírito excepcional para passar por uma prova dessa. No outro sentido, no sentido mais amplo, excepcional no sentido amplo da palavra, não é para qualquer pessoa. E qual foi a situação que ela passou, que se deparou? Foi falar com o Jerônimo daquele quadro. E ele fala, olhou para baixo, você está vendo que eu sou uma pessoa... Se falou excepcional naquele sentido, de portador de uma necessidade especial, dependendo de tudo e de todos. Como que podia ser? Realmente é difícil. A gente não está aqui fazendo, como eu sempre digo a vocês, julgamento de quem quer que seja. Nós não temos a capacidade de julgar ninguém, nem mesmo a nós mesmos, pelas situações que a gente passa. Eu na sua situação faria isso. Faria nada. Nós não faríamos não, gente. Sabe por que a gente não faria? Porque é fácil falar quando você não está na pele. Calce as minhas sandálias e tente caminhar pelo chão que eu caminhei. No mesmo trajeto, no mesmo passo, nas mesmas condições. E aí talvez, pode ser que você consiga sentir alguma coisa, avaliar o que eu estou sentindo. Isso vale para todos, não em relação a mim. Então, fazer julgamento de situações dos nossos irmãos que passam, a situação não é simples assim. É que eu falo sempre, a gente tem mania de fazer a equação matemática, 2 mais 2 são 4, conhecendo a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a gente tenta fazer uma equação dizendo, é por isso que aconteceu isso, essa pessoa está passando. São hipóteses, mas nós não sabemos, nós não temos o pleno domínio, nós não temos a capacidade de avaliar. Mesmo a sua mãe, imagina que situação que ela passou. No seu ímpeto, talvez, por situações provavelmente de vidas anteriores que ela teve. Chegar e se deparar ao cúmulo de pedir que se fosse para ter um filho numa condição diferente de uma situação pretensamente normal, que eu costumo dizer a vocês que normal ninguém é. Nós não somos normais. Nós temos todos um aspecto grande, espectro dentro dessa linha da normalidade e anormalidade. Se a gente fosse fazer um teste geral na humanidade terrena, acho que todos nós seríamos reprovados. Então, cuidado com os julgamentos, cuidado com a análise. A Martelli está dizendo, diga-se de passagem, nem interessa a gente saber o porquê da vida de nossos irmãos. Mas às vezes, Martelli, às vezes as pessoas chegam e fazem um julgamento, faz aquela análise muito rasteira, muito superficial. Nós podemos ter vaga noção, nem da nossa vida a gente sabe, nem da nossa vida.
Tem gente que fala, eu gostaria de saber o que fui na outra vida. Para quê? Para quê? Falo para vocês, essa é a nossa melhor roupa, a nossa melhor encadernação, como eu brinco com o pessoal lá do Encontro Espírita, os nossos amigos. Eu falo que é a nossa melhor encadernação. Então, se nós já olhamos para dentro de nós e já vemos os nossos defeitos, as nossas falhas, aquele monte de coisa que a gente já traz lá enraizado, que é difícil de mudar, imagina o que a gente já foi no passado. Quando às vezes surge uma determinada situação que te tira do sério. Ô Mari, tira essa ideia da cabeça, tá? Tira essa ideia da cabeça. Não existe fórmula mágica. Não existe equação pronta e acabada. Nós não sabemos. Ô Mário, posso dizer sem sombra de dúvida, quando eu olho as fotos que você posta do seu irmão, nossa, mas passa uma paz de espírito, passa uma alegria tão emocionante. Olha, o olhar dele, o sorriso dele é envolvente. Boa noite, Rosa, seja bem-vinda. O sorriso dele é envolvente, então, nossa, é uma prova? Sim, não podemos dizer que não é. Mas para quem consegue passar por uma prova? Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Aqueles espíritos que têm capacidade, gente. Espíritos têm capacidade de passar por ela, não é para qualquer um, eu sempre falo. A Marquela está dizendo mesmo, um forçado não vem ao caso para ninguém. Tá vendo? A Babi fala a mesma coisa. Nós estamos tudo antenado, viu, ô Mari? Não pensa nisso, não fique pensando nisso. Olha que coisa linda que vocês têm, que joia preciosa que vocês têm, que tesouro, né? Como você já falou uma vez. Não sofre não, você não merece sofrer. Sabe o que vocês têm que ter, como já sinto, a gente sente de vocês esse amor que vocês têm por ele e ele por vocês. Que coisa linda, que coisa bela. Né? E vejam a situação, Maria, que a gente sempre faz referência ao Jerônimo porque ele conta da história dele, a própria dele. A gente não vai fazer referência assim, olha, o Jerônimo fez isso em encarnações passadas, por isso que ele está passando por isso. Tá, o Jerônimo reconhece as suas faltas, as suas falhas, as suas vidas pregressas. Mas ele pediu para passar por isso. E se ele pediu para passar por isso, hoje ele é um ser iluminado, um ser de luz. É um ser de luz. Entende? Então, enquanto a gente vai demorar anos-luz, modo dizer, para chegar no estágio de evolução, como chegou o Jerônimo, como chegaram os nossos grandes amigos que vieram praticamente missionários, o Everton com certeza é um ser iluminado que veio para trazer bênção, paz e luz para todos vocês. A gente sente isso, eu não estou fazendo demagogia, não estou sendo, não, estou sendo sincero, de coração. E realmente é muito, não é para qualquer um, a gente sabe. É uma prova difícil, sim, não vamos dizer que é fácil. Mas quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente sabe que a bênção de conhecer a existência da vida continuando. Vejam que outra coisa, a própria prece de gratidão de Amélia Rodrigues, que o Divaldo sempre faz no final das suas preleções, das suas palestras, traduz exatamente isso. Quantas e quantas situações que ele coloca e depois numa outra vida, né? Tantas situações acontecerão. Então é importante que a gente traga sempre uma análise mais amorosa, mais caridosa, sabe? E a gente tem que pensar que situações desse tipo que acontecem nas vidas, eu imagino a situação dessa mãe que passou por aquela prova e passou, por exemplo, né, a questão que depois eu vou até fazer uma síntese da história para aqueles que chegaram depois. Isso a Marquela está falando, é verdade. A energia dele transpassa as telinhas. A gente sente toda essa energia dele, o sorriso dele, o olhar dele. Não tem para ninguém. Sinceramente,
É paixão à primeira vista, viu, Mari? O que eu queria falar para vocês que quando a gente se depara de uma história desse tipo e a gente vai vendo essas relações, situação de uma pessoa, de uma mãe que passou, eu vou fazer a síntese da história então só para que vocês, aqueles que chegaram depois, possam entender. Chegou até o Jerônimo uma mãe desesperada, chorando e pedindo, queria conversar com ele. Era uma pessoa que contou uma história para ele que ela sempre teve medo de ter um filho com algum problema. E quando ela ficou grávida, ela tinha tanto medo de ter um filho com problema, com algum portador de alguma necessidade especial, que ela chegou para pedir a Deus que se ele fosse para nascer com algum defeito, com alguma deficiência, Nath Fontana, boa noite, seja bem-vinda, que era preferível que ele nascesse morto. E por circunstâncias que a gente não sabe, que a vida não nos revela, realmente essa criança nasceu morta. E isso trouxe um trauma profundo nela. Um trauma profundo. Ela não sabia mais o que fazer, procurou psicólogos, psiquiatras, chorava copiosamente, o marido não sabia exatamente como poder ajudar, não conhecia talvez a gravidade e a intensidade, porque certamente talvez ela não revelou para ninguém aquilo que se passava no seu íntimo, que ela tinha pedido, né? E em um determinado momento ela foi procurar o Jerônimo. E até o Jerônimo fala assim, que ela não queria, ela na verdade ela não queria que o filho sofresse, mas no entanto era o orgulho dela que não aceitava ter uma situação de um filho nessas condições. E ela pega e quando ela vai conversar com o Jerônimo, falando que ela não queria ter um filho, né, que viesse com alguma deficiência, e o Jerônimo chega para ela e fala, me ajuda, estou desesperada, não sei o que fazer da vida. Ele chega para ela e fala assim, olha, você já reparou? Olha aqui para baixo, preste mais atenção. Você está vendo que você está falando com uma pessoa deficiente, vamos pensar nesse sentido, né? Ele colocou como excepcional no texto, ou portadores de necessidades especiais, como a gente usa hoje. E aí ela olha, ela pede desculpas. Então, aí ele vem dizer que, para ela, que muitas situações que acabam acontecendo podem ser decorrentes de alguns resgates, de algumas situações decorrentes de vidas da mãe e dos familiares com aquele espírito. Mas que de forma alguma, quando viesse uma segunda gravidez, ela não pedisse nada, nem mesmo o sexo do filho. Deixasse que viesse a criança que tivesse que vir, do jeito que tivesse que vir. Boa noite, Hélio, seja bem-vindo. E depois disso, fizeram uma prece, e ela já se conformou. E o Jerônimo realmente, com toda a sua dificuldade, com todas as suas situações particulares, ele consolava muitos corações. Ele consolava muitos corações e realmente às vezes a gente chegava para o Jerônimo com uma coisinha tão insignificante e ele nos acalentava e era engraçado porque a gente conversava com ele. Eu nunca vi o Jerônimo numa condição realmente que ele se encontrava. Eu nunca consegui ver o Jerônimo como uma pessoa que estava presa a um leito de dor, numa cama, numa cama ortopédica, que fosse cego. Eu falo para você, sabe aquela situação que você conversava com tamanha naturalidade com ele, conversava com tamanha naturalidade que você não conseguia ver essa diferença. A gente conversava assim, de igual para igual, né? De pessoas como se a gente estivesse andando e como se ele estivesse enxergando. Eu não conseguia ver essa entre aspas, deficiência dele. Porque, gente, cá entre nós, né? Ninguém correu tanto o Brasil sendo tetraplégico. Ninguém rodou tanto que mais do que ele. Rodou vários cantos do Brasil levando a mensagem do Evangelho.
E a mensagem do Evangelho, como a Flavinha fala, que o Jerônimo trazia, e um relato da Márcia França, num desses áudios que eu estava ouvindo hoje, é mais ou menos nesse sentido. O Jerônimo parece que fazia umas palestras futuristas, como se ele estivesse vivendo no nosso tempo hoje. E eu até achava isso, que às vezes tivesse alguma questão muito própria, decorrente do Evangelho, porque claro, se você vai fazer uma palestra do Evangelho, você vai trazer as lições do Evangelho, mas qual que é o grande segredo? Você trazer o Evangelho para os nossos dias, para o nosso dia a dia. Como nós fizemos naquela live, eu e a Martiele, que a gente esteve junto, falando do pensamento, que Jerônimo vem, fala de epidemia, não de pandemia, mas fala de epidemia, fala de vírus. Poxa, ele estava fazendo uma previsão dessa época que estamos vivendo. Não sabemos exatamente que fosse uma previsão, mas ele fala de um outro tipo de vírus, de outro tipo de epidemia, do pensamento. O seu pensamento é a fonte de toda a tua vida, porque é lá que se originam as nossas falas, as nossas ações. Então, sempre bom lembrarmos disso. Essa lição realmente é muito tocante. E o que eu quero deixar de recado em relação a isso, não existe equação matemática dizendo que 2 mais 2 são 4. Em matéria de reencarnação, em matéria de vida espiritual, não sabemos. Não sabemos o que fomos, não sabemos o que somos. Estamos vivendo e vamos procurar viver da melhor forma possível. Isto é fundamental. Isto é fundamental para a nossa vida, para a nossa jornada evolutiva. E podem falar o que for, não importa o que somos hoje. Ah, você fez isso em outra vida. Não, não tem isso. Não existe. Para de alimentar ideias mirabolantes. Espíritos evoluídos jamais vão dar uma mensagem dessa situação. Porque se fosse para dizer o que foi e como não foi, a gente não teria a bênção do esquecimento. Concorda? Que a doutrina espírita ela é tão lógica e tão racional que ela não vem para nós e fala assim, se você fez isso, significa que se você está passando por isso, você fez aquilo. Ela é lógica, ela é racional. Então não teria razão de termos o esquecimento. A bênção do esquecimento é uma maravilha que a providência divina nos concede, para que a gente possa acertar as nossas arestas, resolver os nossos problemas, as nossas pendências, aqueles penduricalhos que a gente vai adquirindo, né? Falo que a gente é como árvore de Natal. Cada encarnação a gente vai colocando um enfeitinho, né? E está na hora da gente desarmar essa árvore. Tirar os penduricalhos que a gente vai colocando. E aí vai ficando pesado. Porque vejam, eu estava até fazendo uma vez uma live com a Dora do Café com o Evangelho. E tem uma passagem que ela comentou, eu achei muito oportuna. Nós fizemos pelo Encontro Espírita. Aqueles que quiserem assistir, assistam a live que eu fiz com a Dora pelo Encontro Espírita, do livro Coragem. Está lá no perfil Encontro Espírita. E a Dora trouxe uma lição muito oportuna, que ela falava assim, que Jesus quando fala assim, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, a gente pensa então que Jesus vai tirar toda a nossa prova, toda a nossa expiação, tudo aquilo que a gente tem que passar, só procurar Jesus que ele vai resolver? Não, não é exatamente isso. As nossas provas, as nossas expiações que a gente tiver que passar, nós vamos ter que passar. Agora, o que ele fala que ele vai aliviar para nós são esses penduricalhos que nós vamos colocando, que nós vamos agregando, vamos colocando peso morto nas nossas costas. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Então, muitos de nós fazemos isso, vamos agregando pesos desnecessários, vamos carregando mágoas, ressentimentos, dores que não fazem bem para a gente. Então, está na hora da gente pensar em desarmar um pouco a nossa árvore de Natal, tirar um pouco de enfeite, deixar a árvore mais limpa, mais respirável e fazermos esse exercício diário, gente. Pensa que é fácil? Não é fácil não. Falar aqui a gente fala, né? Papagaio também fala, a gente costuma dizer, mas viver, colocar em prática aquilo que a gente fala é a grande diferença.
Mas graças a Deus que nós temos essa oportunidade de fazermos essas lives, de estarmos aqui reunidos, de estarmos trocando essas energias tão gratificantes. Isso faz muito bem para nós, faz muito bem aos nossos corações. Então a mensagem da noite é esta. Eu queria deixar os recados. Amanhã eu vou estar às 8 da noite pelo Facebook do Centro Espírita Caminho da Luz aqui de Araraquara, falando sobre o homem de bem. Uma palestra que eu vou estar fazendo amanhã às 8. Na sexta-feira vai estar aqui comigo o nosso amigo Sávio, do perfil Discípulo Espírita. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. A live já estamos, nós terminamos a reflexão, depois escute que vale a pena, a história é muito tocante e envolvente, viu, Morgana? E na sexta-feira vai estar aqui conosco o nosso querido Sávio, do perfil Discípulo Espírita, fazendo uma live interativa conosco deste livro também do Jerônimo. No sábado vamos estar no perfil Pérolas do Evangelho, eu, a Martiele e a Flavinha, às 21 horas, nós vamos bater um papo junto aí sobre, eu não lembro o nome agora deixa eu ver se eu consigo lembrar, é um nome diferente que nós escolhemos para fazer a live. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver. Vixe, perdi. Tá aqui. Histórias inspiradoras. Nós vamos falar, inclusive, de alguns desses grandes do Espiritismo, mas no exemplo de vida. Talvez a gente talvez não. Com certeza nós vamos falar sobre Jerônimo também, né? Não dá para... Quando eu entro numa live, as pessoas acabam sempre pedindo. E por falar em Jerônimo, fica também um convite para vocês na semana que vem, dia 24 de junho, às 19 horas e 30 minutos. Nós vamos estar fazendo uma live junto com deixa eu lembrar, esqueci o nome do perfil. Aprendizes Espiritistas, da Betânia. E nós vamos estar falando sobre o Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Então fica o convite, mas depois na semana que vem a gente divulga com mais tranquilidade. Eu mandei esqueci o que eu ia falar. Deixa pra lá, não era nada importante, talvez. Bom, então nós vamos agora convidar a vocês, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedir para ser fluidificado e que a gente possa nesse momento fazer as preces, as vibrações para aquelas pessoas que estão precisando, estão necessitando de uma mensagem de paz, de consolo, de carinho. E o que eu ia falar mesmo? A Clara deu risada. Lembrei, Clara, exatamente. Eu mandei para a Clara ontem as lives dos nossos amigos, porque ela queria saber a relação, né? E eu não falei ontem, viu, Carlos e Natália? Acabei esquecendo de mandar a live de vocês, que é toda sexta-feira, às 9 da manhã, mas quando eu mandei para a Clara, eu mandei certinho, tá? Foi isso, acho que era isso que eu ia falar. Mas faz parte, né? Quem sabe faz ao vivo, nós só não podemos derrubar a internet. Deixa eu marcar o nome, Jorge, senão eu esqueço. Paula Sara Fonseca Gonçalves, da Paraíba. Paola. Então, mas eu passei para Clara, viu, a live de vocês. A Babi às vezes podia até fazer um bannerzinho, né, com divulgação das lives principais, assim. Tem várias lives a gente fala acontecendo, né? Mas eu estava falando mais assim dos nossos amigos que a gente tem mais relacionamento. Então, a Babi, eu, a Martiele, o Carlos, a Natália, o Sávio, que também tem essas lives, né? A Flavinha. Então, seriam mais essas assim que a gente normalmente tem um grupo mais assim, não
fechado, mas o grupo mais próximo da gente. Então, de repente, a gente faz essas divulgações, sim. Então, vamos lá. Vamos colocar a prece, a música da Ave Maria. Então, queridos amigos, vamos todos neste momento, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, relaxar os nossos ombros, conforme vamos soltando o ar lentamente, envolvidos pelos acordes dessa doce melodia. Nós vamos rogar ao Divino Mestre Jesus que possa nos abençoar a cada um de nós aqui presente nesta live, aqueles que eventualmente entraram e saíram, aqueles que vão assistir depois, que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a cada um de nós, dando-nos uma noite de paz, alegrias espirituais, e que a gente possa receber essas energias e transmitir aos nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que nos pediram preces. É o momento de mentalizá-las nesta hora, rogando que a equipe espiritual possa amparar a cada um deles, em especial pela nossa querida Paola Sara Fonseca Gonçalves, da Paraíba, que ela possa ser envolvida pelos protetores espirituais, pelos nossos mentores, envolvê-las nas melhores vibrações de paz, saúde e energias espirituais. Também, Senhor, cada um trazemos aqui em nossa mente, em nosso pensamento, algum querido coração, algum ente querido que está passando por alguma dificuldade, por alguma dor, por algum sofrimento. Auxilia, Senhor, dando paz, harmonias, saúde e reequilíbrio espiritual. Também, Mestre, rogamos que possa olhar por os nossos velhinhos nos asilos, as crianças órfãs, os nossos irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias, aos andarilhos do caminho que não têm o lar, não têm o teto, que eles possam receber também, Senhor, todo amparo, toda proteção e o socorro nessas noites frias que fazem com que eles fiquem enrijecidos e muitos deles até partem para o plano espiritual. Ampare os corações que os acolhem também, Senhor, que possam levar o cobertor, o agasalho e o prato de comida para que eles possam receber as melhores saúde e vibração de paz. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão partindo para o plano espiritual neste momento tão difícil, tão tocante porque passa a humanidade terrena. Auxilia, Senhor, que cada das pessoas que estão partindo possam receber o amparo desses benfeitores queridos que estão diuturnamente trabalhando neste processo de resgate e que eles possam também transmitir o consolo aos entes queridos que aqui ficaram. Lembramos também dos médicos, enfermeiros, atendentes de todos os hospitais que não medem esforços, que estão sempre ao lado desses queridos que chegam aflitos, acometidos pelo vírus ou talvez outra doença física, mental e emocional. Enfim, Mestre, sabes melhor do que nós o que é necessário. E nós aqui, humildes pedintes, rogamos que possa permitir ao bondoso Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique essas águas pela equipe médica espiritual, derramando sobre elas o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as necessidades de cada um de nós.
e agradecidos ao nosso querido Jerônimo Mendonça pelas mensagens que nos traz desse livro que ele escreveu há tanto tempo. Agradecidos a cada coração querido de cada um de vocês que interage conosco, que está sempre aqui conosco. Fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve conosco, que vai vir depois para assistir, e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e um beijo no coração de cada um. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.